Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do BP Class. Caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez ou não conhece a nossa playlist, acesse aqui na descrição do vídeo. Estamos com bastante conteúdo sobre RPA, sobre o Blue Prism. Caso você ainda não nos segue no Instagram, na descrição do vídeo também vai estar o link do nosso perfil. Lá não tem somente conteúdo técnico, tem todos os pilares que um desenvolvedor RPA precisa ter, então corre lá que tem bastante conteúdo. Na aula de hoje vamos falar sobre collections e loops. O que são collections, o que são loops, para que eu utilizo e um pouco na prática, certo? Então, vamos começar. Bom, o que são collections? Collections nada mais é do que um grupo de armazenamento de dados. Então, por exemplo, nas aulas anteriores ensinamos o que são uma variáveis, que é no caso um data item, e os tipos que elas podem armazenar. Só que elas só podem armazenar somente um valor. Então, por exemplo, imagine que eu quero pegar uma lista de clientes, por exemplo, onde vai conter nome, idade, telefone, o e-mail, e eu não quero misturar essas informações, eu quero deixá-la de uma forma agrupada, eu quero deixá-la de uma forma junta, onde eu posso ter vários clientes. Então eu quero pegar os dados de 100 clientes. Então é para isso que serve uma collection. A collection ela serve como se fosse uma lista, como se fosse um array na linguagem de programação, que nada mais é do que é para guardar dados dentro dela e depois você conseguir trabalhar com esses tipos de dados. Então, em vez de eu ter 30 variáveis com o nome de 30 clientes, eu posso ter uma collection, que no caso é uma lista, com 30 linhas e conseguir armazenar esses dados, certo? Eu vou mostrar agora um pouco como a gente se trabalha com ela. Então, aqui ó, do lado esquerdo, aqui no toolbar, você vai pegar essa informação chamada collection e vai arrastar ela para o lado. Quando a gente visualizar ela, ela vai ter algumas propriedades. Então, por exemplo, na hora da criação dela, ela precisa de uma coluna pelo menos para ser criada uma collection. Então, por exemplo, qual um? Eu vou definir aqui nela que aqui nessa parte dos fields é a estrutura dela. Tudo que eu criar em vertical, ela vai ser a estrutura dela em horizontal. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, que eu vou ter uma coluna chamada nome do tipo text, vai ser a mesma coisa que os data item. Eu vou ter uma outra coluna chamada idade do tipo number. Eu vou ter uma outra coluna como telefone, certo? Eu vou colocar como text também. Aí agora eu vou dar um add aqui para mim adicionar a quantidade de linhas. Nas primeiras aulas falamos sobre o initial value e o current value, como funciona dentro de um data item, que inicial value é a quantidade de linhas que ela começa já dentro do processo. Então, por exemplo, se eu dar um add, ela já vai trazer para mim aquela estrutura que eu acabei de criar aqui. Então, vai ser nome, idade e telefone. Agora eu vou colocar alguns dados aqui para a gente tentar retirar esses dados. Eu vou colocar aqui, ó, o nome, eu vou colocar Gerson. O Gerson ele tem 25 anos e o telefone do Gerson é mais um 497233, certo? Aqui eu tenho os dados do Gerson, certo? Então agora eu criei uma collection, se você ver aqui, ó, onde ela está dizendo para mim que contém uma linha de todas, então assim, ela sempre vai começar na linha inicial, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso com os loops, mas ela está dizendo que tem uma de uma linha. Então, por exemplo, se eu criasse uma outra linha aqui e colocasse, não vou colocar nada por momento, aqui ela vai dizer uma de dois, significa que ela está na primeira linha da collection, então para mim trabalhar com loops, eu posso passear dentro dessas collections para poder trabalhar com elas, seja para retirar um dado, seja para imputar um dado, certo? Então eu vou remover essa linha em branco e vamos fazer algum teste aqui, ó. Eu vou pegar um calc, eu vou abrir ele. Se você vir aqui, ó, nessa parte de collections, vai ter a collection criada e aqui vai estar a estrutura dela. Então eu posso retirar esses dados se eu quiser para trabalhar com eles. Por exemplo, eu quero pegar o nome do Godofredo, vou criar uma variável chamada nome é, e vou fazer um teste. Se eu passar esse calc, ele está dizendo, eu quero que você pegue o nome dessa naquela linha,
e jogue para dentro da variável nome. Então, se eu vim aqui, passar pelo start, ele pegou o nome do Gerson. Então, assim, a collection, ela é muito útil no dia a dia, porque a gente trabalha com uma quantidade de dados sempre volumosa no mundo RPA, e a collection é a melhor forma de você trabalhar, que é você conseguir ter uma lista do que você está trabalhando no momento. Por exemplo, eu poderia ter aqui uma lista de dados, uma lista de clientes, e conseguir trabalhar dele em cima disso. As collections ela tem uma limitação de quantidade de linhas e colunas, mas essa quantidade ela é bem grande. Hoje com o Blue Prism a gente consegue trabalhar com collections de até 10.000 linhas, dependendo da quantidade de colunas. Então, quanto mais a minha estrutura for maior, mais consumo de memória ela vai ter. E ela tem um limite, mas para trabalhar no dia a dia, isso vai nos atender de uma forma bem tranquila, certo? Além disso, eu consigo trabalhar com uma collection com vários tipos dos valores dentro dela. Então, por exemplo, igual você visualizou, nome eu coloquei como texto, idade eu coloquei como number e telefone eu coloquei como text, mas eu poderia trabalhar aqui com outros tipos. Eu poderia trabalhar como uma flag, eu poderia trabalhar com data time. Então, assim, a collection ela não nos limita de nenhuma forma. Pelo contrário, a gente consegue trabalhar, por mais que todos os dados sejam diferentes um do outro, os tipos deles ou qualquer informação que a gente queira obter, através de uma collection a gente consegue trabalhar de forma bem tranquila, certo? Bom, resumidamente sobre collections é isso. Eu sei que pode parecer um pouco confuso no momento, mas collections, resumidamente, elas são listas onde você consegue trabalhar com dados em listas, certo? Loops. Agora eu deixei aqui uma demonstração do que é um loop. Um loop, ele nada mais serve do que para você passear dentro dessas collections. Então, assim, por exemplo, se você visualizar esse row 1 of 8, ele está dizendo aqui que eu estou na primeira linha dessa collection. Então, se eu visualizar aqui nessa collection que eu criei, chamada nomes, ele está aqui, ó, dentro de RPA. Agora imagine que eu quero passear por essa collection. É para isso que servem os loops. Eu quero ir para a segunda linha. Eu quero que você saia da primeira linha de cá e vai para a segunda. O loop ele serve para isso. Ele serve para mim passear dentro da minha collection. Então eu tô dentro daqui, ó, da primeira linha. Minha primeira linha chama, o valor dela é RPA. Agora eu quero ir lá para a minha linha BP, que vai, no caso ele vai fazer o quê? Ele vai andar de linha em linha. Então ele vai de 1, 2, 3, 4. Na hora que chegar aqui, ele vai dizer ali no row 4 of 8. Então ele está dizendo, estou na quarta linha. E é para isso que serve. A gente não precisa passar nenhum range dentro de um loop. Quando a gente cria ele vem com duas pontas. Ele vem com o loop start e o loop end. Que o que significa? Eu vou passar, aqui vai ser o início, ele vai começar por aqui. E eu vou vir para cá, para o final. Eu vou vir para o loop start, ele vai começar aqui. E ele vai sair aqui e ele vai loopar. Então ele vai ficar indo de cá para cá até andar em todas as linhas. Por que que ele precisa dessas duas pontas? Porque aqui no meio é onde a gente vai passar o parâmetro, é onde a gente vai passar o que que a gente quer fazer com essas linhas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei um calc onde eu vou add a minha variável resultado, que no momento não tem nada, junto com o valor inicial ponto nome. Então, se eu vim aqui na estrutura da minha collection, eu criei uma coluna chamada nome, onde ela está escrito RPA class, BP class e Blue Prism. Agora eu quero concatenar todas essas linhas para uma string só, que vai ser dentro do meu resultado, e eu quero guardar essa informação aqui dentro. Então, eu vou loopar, eu vou passear por essa collection e vou pegar o valor que está inicial dela, então eu vou pegar no valor da linha que ela está e vou jogar dentro de resultado. Depois eu vou passar na segunda linha, eu vou pegar o valor que está lá, vou concatenar junto com o valor que eu já tenho dentro de resultado, e vou pegar a próxima. E assim eu consigo trabalhar com a collection, assim eu consigo extrair dados ou tratar dados dessa forma, certo? Então eu vou passar aqui só para você visualizar.
Eu vou passar dentro, então ele está dizendo, estou na primeira linha, pegou a palavra RPA. Agora ele está na segunda linha, se você visualizar aqui, ó, está o row 2, ele vai pegar e vai concatenar com o que já tem lá dentro. Ele vai passear com 3, que eu coloquei um pipe, ele vai passear na 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele acaba, então ele vai dizer que está 8 de 8, ele simplesmente sai do loop. Agora imagine que eu crio uma collection onde ela não tem nada, então eu não tenho uma estrutura e falo assim, ah, eu vou loopar dentro dela. Então a gente vai fazer esse teste aqui, ó. Eu vou passar a minha call 1 e eu vou tentar passar por ela. Ele vai direto, por quê? Porque ele não tem linha para poder passear lá dentro. Certo? Lembrando que para você dizer qual collection o seu loop vai passear, você vai clicar aqui no Starts, e aqui ele vai falar, ó, Collection. Aqui você vai passar qual que é a collection que você quer que deseja que ele passe. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu criei uma collection chamada Números, onde aqui eu criei 15 números de uma forma bem aleatória, eu fui digitando. E agora eu quero saber em qual linha e eu quero pegar qual que é o maior valor dessa collection. Como que eu faço isso? Através de loops. Por quê? Eu não consigo passar dizendo para uma função, por exemplo, dentro do BP e dizer, ó, me traga o maior número. Eu vou precisar passear pela collection para mim conseguir saber qual que é o maior valor. Então, qual que é a dinâmica? Eu vou pegar o primeiro número dela, eu vou jogar para um data item chamado base. Para quê? Para que ele sempre armazene o último valor que ela pegou e depois eu vou comparando o valor atual, na linha atual, se é maior que base. Se for maior que base, ele vai adicionar para dentro de base. Então minha base sempre vai ficar recebendo o maior valor. E assim que acabar todas as linhas da minha collection, aí eu vou ter uma base, eu vou ter um resultado. Então vamos lá. Eu vou passar, ele vai dizer, base, valor atual é maior que base? Ele vai dizer que sim, porque o número do meu atual, a minha primeira linha, ela tem o valor de 8. E minha base está com o valor de 0, então ela vai passar, ela vai fazer a mesma coisa, se vocês visualizaram, mas na segunda linha ela não fez isso, porque minha segunda linha tem o valor de 5, então ela não vai colocar esse valor dentro de base, e o restante ela vai colocar, ela vai pegar, ela chegou no valor 78, que é o maior valor dentro dessa collection. Então nas próximas linhas, através da decision que eu tenho, ela não vai concatenar, ela não vai jogar para a base o meu valor total. Por quê? Porque eu não tenho valores maiores. E quando eu vim para cá, acabou a collection, ela já passeou por todas as linhas e identificou que o meu maior número é o 78, certo? Agora eu também posso armazenar dados dentro de uma collection. Então imagine que eu vou montar uma estrutura para mandar para um e-mail e eu preciso de uma lista de clientes. Então eu fui lá, entrei num site, li alguns dados, montei uma lista e vou mandar por e-mail. Se você vir aqui nessa collection, eu criei algumas estruturas dela, mas eu não coloquei valor. Então, por exemplo, eu tenho nome, idade, telefone, e-mail. E eu criei as variáveis aqui, o nome Godofredo, idade 25 anos, o telefone e o e-mail do Godofredo, certo? Eu posso utilizar um multicalc para poder pegar essas variáveis e setar dentro de uma collection. A collection, quando você for passar em uma estrutura de armazenamento ou até de fazer uma leitura da collection, ela sempre vai ser o nome da collection ponto o field, ponto valor. Então, por exemplo, dentro da minha estrutura, eu tenho dados ponto nome, eu tenho dados ponto idade, eu tenho dados ponto telefone, dados ponto e-mail. É assim que eu vou passar numa estrutura quando eu for setar algum dado ou quando eu for pegar algum dado dentro da collection. Então, nesse caso aqui, se eu for passar para cá, ele vai pegar todos esses valores aqui e vai jogar nos seus respectivos lugares dentro da collection. Eu vou passar para cá e vou dar um next. Se eu visualizar agora minha collection chamada dados, ela vai ter o nome do Godofredo, a idade, o telefone e o e-mail. Então, assim, essa é uma forma da gente trabalhar com collections. Claro, essa é uma aula
que a gente está pegando conceitos básicos, então a gente tem inúmeras coisas que a gente pode fazer com uma collection, tem inúmeras formas da gente fazer um loop, mas a princípio trabalhar com collections é isso, você vai trabalhar de uma forma bem didática, de uma forma bem simples, os loops servem para isso, a gente não precisa sofrer, a gente não precisa quebrar a cabeça com collections, elas parecem complexas, mas no final da conta é uma lista que a gente consegue trabalhar de forma dinâmica, certo? Bom, pessoal, esse é mais um vídeo do BP Class. Se você tem dúvidas, nos procure. Nosso Instagram tá aí, o perfil tá aqui na descrição. Pode chamar a gente está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.